gozo muy grande compartir con vosotros la palabra. É uma alegria poder estar convosco esta manhã e poder compartilhar convosco a palavra de Deus. Y espero que os inspire como me ha inspirado a mí. E espero que a palavra os possa inspirar da mesma forma que me inspirou a mim. Amén. Amém? Gloria a Dios. La palabra leva, no sé si en portugués existe. A palavra leva-nos... Não. Bueno, pues la palabra leva significa que eventualmente los reyes medievales llamaban a la guerra, a los civiles. A palavra leva, na realidade, que existe na Bíblia Reina Valera Espanhola, não está transcrita na Ferreira de Almeida, mas é fazer os reis, na época medieval, faziam um chamado aos civis, faziam um censo para que eles pudessem vir a lutar e participar na guerra. Yo no sé si se puede acoplar esa palabra bien realmente a la vida cristiana. E eu não sei se na realidade nós podemos conjugar essa palavra à vida cristã. Nosotros debemos de ser soldados a tiempo completo. Porque nós devemos ser soldados a tempo completo. Y hay algo que debemos de mantener, que es el espíritu combativo. E há algo que nós devemos ter permanente, que é o espírito de combate. Creo que una de las cosas que está perdiendo en el mundo cristiano es el espíritu combativo. Eu creio que uma das coisas que se está a perder no mundo cristão é o espírito de combate. Y cuando se pierde el espíritu de combate, E quando nós perdemos o espírito do combate, si la vida es lucha, se a vida é uma luta, pues prácticamente estás dejando que el enemigo empiece a tomar posiciones en tu corazón. estás então praticamente a permitir que o inimigo vá tomando posições dentro do teu coração. Tenemos que mantener el espíritu combativo. Temos que manter esse espírito de combate. Cuando David se replegó a sus cómodos palacios, Quando David permaneceu de forma cómoda nos seus palácios, cuando era tiempo de guerra, e nesse momento era um momento de guerra, perdió el espíritu de combate, perdeu nesse momento o espírito de combate, lo dejó en la guerra para otras personas, deixou a tarefa da guerra a outros. pues al bajar la guardia, Então aí, pois, como baixou a sua guarda, bajó la tensión que requiere vivir una vida santa, baixou aquela tensão que é realmente necessária para viver uma vida santa. y sabemos todos lo que pasó, que el hombre pues cedió a sus pasiones más básicas. E então sabemos tudo aquilo que aconteceu, que como homem cedeu às suas paixões mais básicas. Bien, yo quiero leer un texto que es en el capítulo 3 de Jueces, del 1 al 6. ¿Lo lees tú? Juízes Para não lerlo 3, em espanhol. 1 ao 6. 3 del 1 ao 6, não é? Sí. Vamos ler Juízes 3, do 1 ao 6. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para elas provar a Israel, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel soubessem para lhes ensinar a guerra. Pelo menos os que dantes não sabiam disso, a saber, 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidónios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perezeus e dos heveus e dos jebuseus, tomaram das suas filhas para si mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. ¿A quién le gustan los problemas? Aqui está a ¿A mostrar quién le gustan los problemas? a quem é que gosta de ter problemas. Yo siempre pensaba cuando era más joven llegar a un estado espiritual donde no tener problemas. Eu, quando era mais jovem, sempre pensei que poderia chegar a um estado espiritual onde já não iria experimentar problemas. Pensaba que las pasiones de la juventud se iban a ir disipando y iban a dar paso a la madurez y a la estabilidad. Pensava que as paixões da minha juventude se iriam desvanecendo e iam dando lugar à maturidade. Pensaba que los problemas económicos de cuando era joven llegaría a un momento en que ya tendría una estabilidad económica. Pensava, quando era jovem, que aqueles problemas económicos que tinham, quando fosse mais velho, pois encontraria essa estabilidade. Pensaba que realmente el Señor iba a quitar de mi entorno todos mis enemigos.
Eu pensava que realmente o Senhor retiraria do meu entorno todos aqueles que são meus inimigos. Pero aquí dice la palabra de Dios que el Señor permitió y dejó, dejó en la tierra enemigos para mantener el espíritu combativo de los hijos de Mas Dios. aqui a palavra de Deus descreve que o Senhor permitiu permanecessem na terra inimigos para que fosse mantido um espírito de combate. Porque la primera generación había vivido la guerra, A primeira geração tinha experimentado e vivido na guerra. habían sido pioneros, Tinham sido pioneiros. habían empezado de cero, Tinham começado de zero. habían conquistado la tierra. Tinham conquistado a terra. La segunda generación ya venía disfrutando de los beneficios de los pioneros que habían comenzado la E guerra. então a segunda geração já vinham a alegrar-se dos privilégios que tinham sido ganhos pelos pioneiros. Y aquí dice la palabra de Dios que el Señor dejó enemigos precisamente para las segundas y terceras generaciones no perdieran el espíritu combativo. E então aqui a palavra de Deus nos ensina que o Senhor deixou inimigos exatamente para não permitir que a segunda e terceira geração perdessem esse espírito de combate. Y una de las cosas que me preocupan precisamente en Remar, en nuestro ministerio, es que las generaciones que vienen han heredado muchas bendiciones y victorias que ellos no han conquistado. E aquilo que me preocupa neste Ministério Remar é que as gerações que estão os pioneiros, herdaram muitos benefícios, muitas bendições das voy a quais não poner participaram. algunos ejemplos históricos. Vou colocar alguns exemplos que são históricos. Dice la historia, A história diz Roma era la potencia militar más grande de la época. que Roma era a potência militar mais grande que existia naquele então. No había enemigo que le pudiera hacer frente. Não havia inimigos que pudessem fazer frente a Roma. Por poder, por estrategia. Por poder, tinham boas estratégias. Y llegaron al punto en que prácticamente todos los enemigos de Roma habían sido aniquilados. E chegou um momento no qual todos os inimigos de Roma já tinham sido aniquilados. Y solo quedaba Cartago. E somente restava Cartago. Y se reunieron los senadores. Então uniram-se dois senadores. Y dijeron, si nosotros acabamos con Cartago ya no nos quedan enemigos. Se nós vamos combater e ganhar aos cartagos, então já vamos ficar sem inimigos. Y ellos pensaban, tenemos un enemigo digno de Roma. Então pensaram, nós temos um inimigo que é digno de Roma. Y ellos mantuvieron durante muchos años las guerras púnicas, que eran las guerras que tenían precisamente contra Cartago. E eles mantiveram essas guerras públicas. Guerras púnicas. Se llaman las guerras púnicas. Guerras púnicas que tinham contra Cartago mantiveram. Pero llegó un general, se llamaba Escipión el africano. Chegou um general que era Escipião o africano. Y destruyó totalmente Cartago. Destruiu totalmente Cartago. La destruyó hasta los cimientos. Destruiu até aos fundamentos. Echó sal en las tierras para que nunca más se levantara. E aí deitou sal sobre a terra para que aí não voltasse a crescer nada mais. Roma se quedó sin enemigos. E então Roma ficou sem inimigos. Julio César daba a sus huestes tocino seco para mantener el espíritu combativo en tiempo de paz. Les daba mal de comer para mantener su espíritu combativo. César dava aos seus soldados mal de comer pão e tocinho seco para que eles mantivessem um espírito de combate. Pero poco a poco los poderosos y gloriosos tribunos fueron regresando a sus grandes palacios y a vivir de las rentas. Mas pouco a pouco aqueles generais e os tribunos romanos foram voltando aos seus palácios e a viver de uma forma cómoda. Y prácticamente empezó un proceso de deterioro que acabó siendo sustituido el Imperio Romano por un pueblo mucho más inferior desde el punto de vista cultural, educación, de poder, etc. Aconteceu então a decadência e a degradação do Império Romano, que foi substituído por um povo de bastante inferioridade a nível de... La vida es combate. A vida é combate. La vida es lucha. A vida é luta. Y la vida cristiana es combate y lucha a tope.
E a vida cristã é combate e luta a 100%. Cuando llegó la conquista, los conquistadores españoles y portugueses que fueron a América Latina, bueno, a América, el continente Quando americano, chegaram os conquistadores espanhóis à América Latina e os portugueses a muitos outros destinos, los primeros fueron los conquistadores que llegaron. os primeiros a chegar eram aqueles que iam conquistar. Aquello fue una especie como de violación o de penetración abusiva, pero no dejó de ser un tema de guerra, puramente guerra. Aquilo foi como uma invasão, uma guerra total. Una invasión, una penetración violenta. Foi como uma Injusta, pero foi uma una guerra. violação injusta, mas na realidade foi uma guerra. Pero los Criollos. hijos de estos recibieron todo lo que los conquistadores habían conseguido, Estes receberam todos os benefícios daquilo que os conquistadores tinham conquistado. pero fue una generación, digámoslo así, débil, Mas foi uma geração que podemos chamá-la de débil. acomplejada. Teve complexos, No eran ni los conquistadores, eles nem sequer tinham conquistado os ni tampoco conquistadores, eran los españoles de pura raza que vivían en España. tampouco eram os espanhóis puros, de nacionalidade pura, que viviam em Y se Espanha. dedicaron al abuso, Dedicaram-se então ao abuso, a la esclavización, à escravização, al robo, ao roubo, a todas las clases de males que se podían hacer. e dedicaram-se a fazer todos os males que era possível fazer naquele Lo que yo então. quiero decir, hermanos, Aquilo que eu vos quero dizer, meus irmãos, que cuando no tenemos un espíritu combativo, que quando nós não temos um espírito combativo, si nosotros no estamos manteniendo los músculos en tensión, tarde o temprano bajaremos las manos. se nós não mantemos esse espírito de combate e não tensamos os músculos, mais tarde ou mais cedo as nossas mãos vão decair. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor dejó enemigos en la tierra prometida. Por isso a palavra do Senhor ensina que Deus deixou povos inimigos aí para a terra prometida. Pablo, que compartió del hermano, también decía: Señor, yo quiero que me liberes de mis enemigos. Paulo, tal como compartilhou o irmão, também dizia: Senhor, eu quero que tu me libertes dos meus inimigos. Dice la palabra de Dios que él tenía un aguijón en la carne, Diz a palavra de Deus que ele tinha um aguilhão na carne, un mensajero de Satanás, que era um mensageiro de Satanás, que le abofeteaba, que continuamente o abofetejava. y él oraba para que fuera liberado de ese enemigo. E ele orava ao Senhor, pedia para que fosse liberto desse inimigo. Y el Señor le dijo: bástate en mi gracia. E o Senhor disse-lhe: é-te suficiente a minha graça. Ahora nosotros tenemos que vivir por la gracia de Dios Nós hasta el temos que final. viver pela graça de Deus até ao final. Pablo siempre hablaba de la vida cristiana como un combate, como una lucha. Paulo sempre exponia a vida cristã como um combate, como uma luta. Y él hablaba cuando llegó al final de sus días. Ele, quando chegou ao fim dos seus dias, Un día compartí aquí en Portugal, hace un año así o año y pico, sobre el testamento de Pablo. falei aqui, compartilhei com os irmãos em Portugal à volta de um ano e meio sobre o testamento que Paulo deixou. Y el testamento de Pablo para mí es la segunda de Timoteo. E o testamento de Paulo para a igreja foi aquela segunda carta que escreveu a Timóteo. Este libro es más importante, o mejor dicho, cobra mucha más fuerza cuando se entiende el contexto del texto en que se escribió. Este livro perde a sua importância. No cobra más importancia. Tem muito mais importância crece. quando entendemos e fica muito mais poderoso quando entendemos o contexto no qual foi escrito. Porque la palabra de Dios dice que él estaba preso, Porque a palavra de Deus especifica que Paulo encontrava-se preso. condenado a muerte. Estava condenado à morte. Todos le habían abandonado. Todos tinham abandonado a Paulo. Demas me ha abandonado. Demas tinha abandonado a Paulo. En el juicio nadie estuvo conmigo y el Señor mismo me defendió. Quando fui julgado, ninguém esteve comigo, mas o Senhor mesmo defendeu-me. Pero todo el libro está diseñado para que, a pesar de que él estaba muy limitado y bajo un conflicto muy grande, la palabra de Dios continuara. Mas todo o livro está desenhado e descrito que, apesar da dificuldade e da debilidade na qual se encontrava, a palavra de Deus continuasse em frente. Y le dice a Timoteo E disse-lhe então a Timóteo: que somos soldados. somos soldados. Dice la palabra de Dios que el que es soldado de Cristo no se enreda en los negocios de la vida. Diz que aquele que é soldado de Deus não se enreda nos negócios desta vida.
Y él habla de la vida cristiana como un combate, como una lucha. E ele fala acerca da vida cristã como um combate, como uma Y él luta. dice, he corrido la carrera, he peleado la batalla y he guardado la fe. Corri a carreira, pelejei a batalha e guardei a fé. Estaba diciendo, yo he mantenido mi espíritu combativo hasta el último día de mi vida. Eu mantive o meu espírito de combate até ao último dia da minha vida. Estaba preso, estaba aislado y estaba incomunicado. Estava preso, estava isolado, estava incomunicável. Estaba difamado. No solamente le habían quitado la libertad, sino le habían quitado la reputación. Não somente lhe tinham tirado a liberdade, mas também lhe tinham retirado a sua reputação e o tinham difamado. Y él dice, yo estoy preso, E ele disse, eu estou preso, pero la palabra de Dios no está presa. mas a palavra de Deus não está presa. Y ese es el mensaje que Pablo quiso dejar. Yo voy a dejar paso a otro, pero yo no he perdido mi espíritu de combate. E isso foi a mensagem que Paulo quis deixar. Eu vou deixar o lugar a outro, mas não perdi o meu espírito de combate. Y yo creo que en Remar se está perdiendo mucho el espíritu combativo. E eu creio que neste Ministério de Remar está-se a perder muito o espírito de combate. Yo veo a personas en el ministerio y pastores que ellos han crecido en un ambiente, digamos, de mucha prosperidad. Eu vejo pessoas e pastores que cresceram num ambiente de muita prosperidade. Hay pastores incluso que no han hecho nada más que beneficiarse de un mover espiritual en el cual no han arriesgado nada. Há pastores que inclusive somente beneficiaram do movimento espiritual no qual eles não arriscaram nada. Se montaron en una ola Montaram-se numa onda y aprendieron a surfear. e aprenderam a surfar a onda. Pero cuando la ola se acaba, Mas quando a onda se acaba hay muchos que están mirando unos a otros y dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? e começam a olhar-se uns para os outros, e agora o quê? O que é que acontece? ¿Y O que é cómo, que y vamos cómo hago fazer? yo? ¿Cómo hago? No tengo gente. ¿Cómo hago yo? No tengo economía. Como é que eu faço se não tenho economia? Como é que eu faço se não tenho pessoas? Y yo veo que han subido, digamos, de escalafón y han llegado a ser oficiales Foram subindo em escalão e chegaram a ser oficiais sin haber sacado la espada ni una sola vez, sem sequer ter desembainado a espada uma só vez, sin haber sudado, sin sem haber sequer ter suado, probado el fragor de la batalla. sem sequer terem provado a fragrância da batalha. Bueno, no es fragancia, es otra palabra, no sé si en portugués. Fragor. Bom, não é traduzida a letra, não é fragrância, mas enfim, experimentado e provado o ardor da batalha. Y ahora unos se miran unos a otros, yo les hablo y les digo, hermanos, la vida es difícil, pero no es imposible. E eles olham-se uns aos outros e eu comunico-lhes e digo-lhes, irmãos, a vida é difícil, mas não é impossível. La obra social es más complicada, pero todavía hay campo para seguir trabajando. A obra social tornou-se bastante mais complexa, mas no entanto ainda há bastante campo onde podemos trabalhar. Ahora, antes echábamos un anzuelo y pescábamos un pez. Antigamente tirávamos anzol e agarrávamos peixe. Ahora tenemos que echar 50 anzuelos para pescar un Agora pez. temos que tirar 50 anzóis para simplesmente apanhar peixe. Pero todavía hay oportunidades para extender el reino de los cielos. Mas ainda há oportunidades para que se possa estender o reino dos céus. Todavía hay muchas personas que están esperando el mensaje del Evangelio. Ainda há muitas pessoas que estão a esperar escutar a mensagem do Evangelho. Todavía este ministerio es una opción, socialmente hablando, para este mundo que se muere sin esperanza y sin Ainda Dios. este ministério continua a ser uma opção para este mundo, uma opção socialmente Todavía falando. el mensaje cristiano tiene poder para cambiar vidas. Ainda a mensagem cristã tem o poder para transformar as vidas. Pero hemos perdido el espíritu de combate. Mas, no entanto, fomos perdendo o espírito de combate. Hemos heredado lo que otros han conquistado. Herdamos aquilo que outros conquistaram. Se han beneficiado de un mover espiritual en el cual nosotros hemos entrado y nos hemos beneficiado, pero no lo hemos generado desde el principio. Beneficiamos do movimento espiritual do qual nós não participamos desde um princípio. Yo creo que hay dos formas en que tenemos que vivir la vida cristiana. Eu acredito que existem duas formas na qual devemos viver a vida cristã. Podemos vivir a la defensiva, Colocar as nossas vidas numa postura defensiva o pasar a la ofensiva. ou então passar a uma postura ofensiva. Y cuando la palabra de Dios dice, cuando Jesús iba a partir, le dice,
ahora vender la capa y compraros una espada. Quando Jesus ia partir, diz a palavra de Deus, agora vendeis a vossa capa e comprai uma espada. Y los discípulos dijeron, aquí hay 2 espadas. E os discípulos disseram, Senhor, mas aqui há 2 espadas. Y él le dijo, no, y Jesús le dijo, basta, no habéis entendido el mensaje. E Jesus disse, basta, vocês não estão a entender a No mensagem. estoy hablando de la guerra física. Não estou a falar acerca de uma guerra que No é estoy hablando física. de la violencia. Não estou a falar acerca daquilo que é Estoy hablando de violência. que vienen tiempos complicados. Estou a falar-vos de que virão Que yo tempos voy que a são ser entregado a complicados. muerte. Irão ser Que entregues ya, à no voy, morte. que ya no voy a estar con vosotros. E eu já não vou estar convosco. Que vais a tener que abriros camino. Ireis ter que abrir Yo caminho vós. voy a estar con vosotros, pero vais a tener una situación mucho más complicada de la que habéis tenido hasta Eu ahora. vos acompanharei, mas vocês vão viver uma situação muito mais complicada daquela que viveram até agora. Pero yo pienso que la mayoría de muchos pastores y líderes que tenemos Mas eu penso que a maioria dos pastores e líderes que nós hoje temos hoje em dia tienen la oportunidad ahora, têm a oportunidade agora, neste momento, que la que no tuvieron antes, aquela que antes não tiveram, de ser pioneros, de ser pioneiros, de empezar algo de cero, de começar alguma coisa do zero, de pasar de la defensiva a la ofensiva, de passar da defensiva a uma postura ofensiva, de estar en vez de diciendo ahora qué hacemos, a dar el paso y decir, Señor, voy a empezar a tomar pasos de fe y riesgos para cambiar esa situación que parece que nos está abocando a la extinción. em vez de estarem a perguntar o que é que vamos fazer, não, tomarem passos, a dizer, Senhor, estamos à disposição, passos de fé, porque apesar de que esta situação pareça ser que se vai extinguir, nós estamos dispostos a tomar esses passos de fé. Entonces aquí dice la palabra de Dios que el Señor dejó enemigos para que tanto los que habían conquistado como las siguientes generaciones se mantuvieran firmes, tener músculos en tensión, las armas afiladas, poder estar dispuestos a saltar, brincar cuando uno necesita salir al combate. E isto é o que nos mostra a situação aqui na palavra. O Senhor tinha deixado inimigos para que tanto aqueles que tinham conquistado como as outras gerações vindouras tivessem tensão nos seus músculos e pudessem saltar e estar dispostos ao chamado a ir ao combate. Pero dice aquí la palabra de Dios también que el Señor dejó los enemigos Aqui diz na palavra do Senhor que o Senhor deixou estes inimigos no solo como un ejército que estaba en contra, sino los dejó como una influencia para tentar y probar sus corazones. Diz aqui que não os deixou somente como um exército inimigo para tê-los em tensão, mas sim também com o propósito de provar os seus corações. Quiere decir que nuestros enemigos no solamente ellos tienen una acción violenta contra el reino de los cielos, Quer dizer que os nossos inimigos não somente têm uma ação violenta contra o reino dos céus, sino que tienen una acción también por el cual quieren meter de contrabando la corrupción en nuestros corazones. senão que esses mesmos inimigos têm uma ação de tentar continuamente colocar de contrabando nos nossos corações a corrupção. Cuando uno deja de ser combativo Quando nós deixamos de ser combatentes y baja los niveles de tensión e baixa os seus níveis de tensão y de atención e de atenção y de búsqueda, e de busca, de es mucho procura, más fácil ser corruptible. é muito mais fácil que sejamos então corruptíveis. Entonces Dios dejó los enemigos para que también les presentaran una oferta y les plantearan una rendición honrosa o un armisticio apañado, con tal de que los cristianos de aquella época, los siervos de Dios, dejaran que el mundo entrara en sus corazones. Então também deixou esses inimigos para que de alguma forma apresentassem a oportunidade de que houvesse um armistício ou ali um género de rendição honrosa, e então os servos de Deus daquele então permitissem que o mundo entrasse nos seus corações. El enemigo quiere que seamos un ejército que ha bajado los brazos para corrompernos desde nuestras filas más bajas. O inimigo quer que nós sejamos um exército que baixemos e postremos os nossos braços para que ele possa começar a penetrar nas nossas
filas mais básicas. Y por eso dice la palabra de Dios aquí, eso dice, para probar con ellos, dice, no veo, dice, para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová. Por isso diz aqui a palavra de Deus, para provar Israel, para saber se eles obedeceriam aos mandamentos de Deus. Para probarnos, Para os provar, para ver nuestro temple, para ver do que somos feitos, para ver nuestro grado de consagración, para ver o nosso grau de consagração, para ver nuestros intereses, para ver quais são os nossos verdadeiros interesses, para ver realmente quiénes somos en el cuerpo de Cristo, para ver realmente quem somos nós no cuáles son corpo de nuestros Cristo, objetivos, quais são os nossos cuáles son objetivos, nuestras ambiciones. quais são as nossas ambições. Y cuando están ahí esos enemigos probándonos día tras día, E quando esses inimigos estão aí a colocar-nos como em prova en los dia a tiempos, dia, en los tiempos de Nehemías. tal como nos tempos de Neemias, Nehemías salió y dijo, un hombre como yo ha de huir. e Neemias saiu e disse: um homem como eu irá fugir, Un hombre de mi estatura, um homem com a minha estatura, un hombre como yo con mi consagración, um homem com o meu grau de consagração, ¿cómo ha de huir? como irei eu fugir? ¿Cómo ha de ceder su posición? Como irei eu ceder a minha posição? Por eso, hermanos, gracias a Dios porque tenemos problemas. Por isso, irmãos, podemos dar graças a Deus porque temos Gracias a Dios que problemas. tenemos aguijones. Graças a Deus porque temos aguilhões. El que piense que las pasiones juveniles van a desaparecer, Aquele que pensa que as suas paixões juvenis se vão a dissipar. hay alguno que dijo que duran hasta los 90 años. Alguns dizem que dura até aos 90 anos. Si alguno piensa que el mundo va a ser transformado de tal forma que no va a ser una oposición al reino de los cielos, está equivocado. Se algum pensa que o mundo vai sofrer uma transformação a tal ponto que não se vai opor ao reino dos céus, está equivocado. Las cosas probablemente van a tender a estar mucho más enconadas, mucho más enfrentadas. As situações vão estar sempre cada vez mais colocadas num ponto de confrontação. Por eso yo os digo y os aconsejo, hermanos, que nosotros debemos de armarnos de este pensamiento. Por isso, irmão, eu vos aconselho e vos digo que nós devemos armar-nos deste pensamento. Que si realmente nosotros, como he compartido, estamos intimidados. Se realmente nós, ou melhor, estamos numa situação no qual nos sentimos intimidados, Pablo decía, por nada intimidados por los que se oponen. Paulo dizia, por nada intimidado me sinto por aqueles que se me opõem. Pablo siempre quería mantener espíritu combativo en los hijos de Dios. Paulo sempre queria manter esse espírito de combate nos filhos de Deus. Y yo quiero también que remar no vaya a menos porque hemos bajado los brazos y tenemos las rodillas paralizadas. E eu quero que neste ministério que a remar não vai a menos simplesmente porque baixamos os braços e permitimos que os nossos joelhos ficassem paralisados. Creo que el enemigo ha metido, como ha dicho antes, de contrabando en el miedo y el susto en los corazones. Eu creio que o inimigo veio e de contrabando colocou o medo e o estar assustado nos nossos corações. Creo que hay un espíritu negativo Creio que existe espírito negativo que está trabajando en los corazones. que está a trabalhar nos corações. Hay muchos que están abandonando, Há muitos que estão a abandonar, muchos que están retrocediendo, muitos que estão a retroceder. y casi siempre se retrocede no abandonando al Señor, sino dejando que el enemigo vaya minando nuestra fe. E retrocede-se não da forma que abandonemos o Senhor, mas permitindo que o inimigo mine a nossa fé. Vaya destruyendo nuestros valores. Vai ao ponto de começar a destruir os nossos valores. Y antes de que esto ocurra tenemos que reaccionar. E antes que isto possa ocorrer, então temos que ter uma reação. Si hay algo que me demuestra que la palabra de Dios es la palabra de Dios, Se há alguma coisa que me demonstra que a palavra de Deus é a palavra de Deus, es porque está escrito todas las desgracias, males, traiciones y vergüenzas del pueblo de Israel. é porque estão escritas todas as traições, todas as vergonhas que o povo de Israel sofreu. Cuando se escribe la historia, Quando se escreve a história, el que escribe el relato de la historia, e aquele que escreve esse relato da história, todos los poderosos que han escrito el relato de la historia, todos aqueles que tiveram poder ao escrever o relato da siempre história, lo han escrito
intencionadamente queriendo tapar las vergüenzas y elevando las glorias. Escreveram sempre com a intenção de apagar as vergonhas e não as contar e de elevar as suas Pero glórias. el pueblo de Israel no hizo eso escribiendo el libro, escribió un libro en el que contaba todas las desventuras, fracasos y desgracias de Israel. Mas o povo de Israel não fez isso, senão que ele escreveu o livro da vida de forma a contar todas as desgraças, todas as vergonhas. Y esta historia que hemos contado, que el Señor permitió los enemigos en el pueblo para mantener el espíritu combativo. E esta história que nós aqui relatamos, de que o Senhor permitiu que existissem esses inimigos para manter o espírito de combate, Acabó mal en la historia. terminou mal na história. Y dice, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Diz que tomaram as suas filhas, os filhos de Israel, e eles tomaram então a servir os seus deuses. Se debilitaron, Eles debilitaram-se, no soportaron la presión. não suportaram a opressão. El mundo ejerce una presión. O mundo exerce uma grande pressão. Cuando Aarón edificó, levantó el becerro de oro, dijo, es que la gente me presionó. Quando Arão permitiu que fosse levado aquele bezerro de ouro, a justificação foi que o povo pressionava-me. Y estos fueron también presionados por el ambiente externo. E nesta história, estas filhas, estes filhos também sofreram a pressão do ambiente que lhes era externo. Probablemente también se cansaron de mantenerse en un estado de emergencia continuo. Provavelmente também se cansaram de manter-se eles mesmos num estado de emergência contínuo. Yo sé lo que es mantenerse durante 30 años en estado de emergencia. Eu sei aquilo que é manter-me durante 30 anos em estado de emergência contínua. Hay gente que no sabe lo que es estar en estado de emergencia. Há pessoas que não sabem o que é estar em estado de emergência. Cuando un bombero está, digamos, de guardia, Quando um bombeiro está em chamada, trabaja 24 horas seguidas ele está a trabalhar 24 horas seguidas y descansa, no lo sé, 4 o 5 días, e então depois descansa à volta de 4 ou 5 dias, não sei, dependendo. pero nosotros estamos en estado de emergencia siempre. Mas nós estamos num estado de emergência contínuo, Vivimos, sempre. bueno, yo no sé si todos, pero Não sei se todos, mas yo sí sé lo que es vivir en un estado continuamente, levantarse por la mañana y decir, Señor, salir al combate, eu sei aquilo que é viver continuamente todos os dias e despertar e dizer, Senhor, vou sair ao combate, salir a la lucha, vou sair a lutar, pelea por allí, pelea por allá, vou lutar aqui, vou lutar presión ali, por aquí, presión por uma allá, pressão aqui, outra opressão por ali, presión por fuera, presión por dentro, pressão por fora, opressão por dentro, presión del mundo y presión de la familia, pressão que vem exterior do mundo e pressão da família, y llegar a la cama e chegar ao fim do dia à cama y volver al día siguiente otra vez al estado de emergencia. e no outro dia voltar a despertar e estar em estado de emergência. Nadie quiere eso. Ninguém quer isso. Nadie quiere vivir en un estado continuamente de presión. Ninguém quer viver num estado de contínua pressão. Pero yo os digo una cosa, hermanos, la vida cristiana es lucha. Mas uma coisa eu quero vos dizer, meus irmãos, a vida cristã é luta. La vida cristiana es combate. A vida cristã é um combate. Ser pastor, ser siervo de Dios, es estar en el frente de batalla. Ser pastor, ser um servo de Deus, é estar à frente da batalha. Y todos quisiéramos encontrar o llegar, bueno, yo por lo menos para mí, cuando pienso en la muerte, pienso que es, bueno, pues como el que llega a casa y se quita los zapatos después de estar todo el día caminando. Todos desejaríamos, mas por exemplo, eu quando penso na morte, penso como que é um aspecto quase como de chegar a casa e tirar os sapatos e descansar. Pero mientras tanto, Mas até lá, no podemos bajar los brazos. não podemos baixar os braços. No podemos realmente dejar de combatir. Não podemos realmente deixar o combate. No podemos dejar de vigilar. Não podemos deixar de vigiar. La palabra de Dios dice, yo os he puesto en este mundo como ovejas en medio de lobos. A palavra de Deus ensina que Ele colocou-nos neste mundo como ovelhas no meio de lobos. Técnicamente una oveja está en dificultad frente a un lobo. De uma forma técnica, podemos ver que uma ovelha está sempre em estado de debilidade e fragilidade em frente a um lobo. ¿Tú has visto los ciervos cómo están? ¿Los ciervos del campo? Los ciervos. Os cervos do campo. Os cervos do campo, já viste como é que eles estão? Comen, levantan la cabeza. Comem e estão continuamente a levantar a cabeça e ver. Olfatean el aire. E cheiram o ar.
comen, comem levantan la cabeza. e voltam a levantar a cabeça. No es cómodo vivir así. Não é cómodo estar assim, Pero yo quiero llegar a la meta. mas eu quero chegar à meta. Yo quiero decir, he corrido la carrera, Eu quero dizer, corri a carreira, he peleado la batalla, lutei a batalha he guardado la fe. e guardei a fé. Yo espero que tú hagas lo mismo. E eu espero que tu possas fazer o mesmo e desejar o Yo mesmo. hoy me quiero dirigir a los que no habéis sido pioneros. Eu hoje quero dirigir-me a todos aqueles que não foram pioneiros. Yo soy un pionero. Eu sou um pioneiro. Yo sé lo que es partir del cero, de cero. Eu sei o que é partir do zero, Empezar de nada. começar de nada, Empezar un trabajo en el que no había un derramamiento del Espíritu todavía. começar um trabalho onde sequer ainda nem existia um derramamento do Espírito Santo. Lo que pasa es que cuando vino el derramamiento del Espíritu a mí me pilló trabajando. Mas aquilo que acontece é quando veio o derramamento do Espírito, encontrou-me aí a trabalhar, a lutar. Que es diferente que cuando a uno le llega el derramamiento del Espíritu está desperezándose, ¿no? Y diciendo, ¿dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que é completamente diferente quando haja o derramamento do Espírito Santo, uma pessoa esteja como a tirar-se as ramelas e dizer, o que é que acontece? Hablo a los que son pastores porque un día llegaron al ministerio y tenían ciertas actitudes y les pusieron al frente. Eu falo àqueles que são pastores e que um dia chegaram a este ministério porque tinham umas certas e determinadas atitudes, colocaram-no em frente. Abrieron la puerta del negocio Abriram a porta do negócio y llamaban a la puerta a cientos de personas diciendo, necesito ayuda. e chamaram-lhe à porta centenas de pessoas a dizer, olha, eu preciso de ajuda. Bueno, y trataron de capitalizar aquel mover del Espíritu tan glorioso. E trataram de capitalizar aquele movimento de espírito que é tão glorioso. Y ese movimiento del Espíritu ahora parece como se está ralentizando. E esse mover do espírito hoje parece que se está a ralentizar. Y hay algunos que dicen ahora, ¿y ahora qué hacemos? E alguns perguntam, e agora, o que é que fazemos? ¿Quién soy? Quem sou eu? ¿Qué pinto aquí? O que é que eu faço aqui? Y muchos están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. E muitos estão a vender a sua progenitura por um prato de lentilhas. Otros no lo hacen porque están institucionalizados. Outros não fazem isso porque, de certa forma, estão institucionalizados. Tengo 54 años. Tenho 54 anos. ¿Qué puedo hacer ahora? Si yo toda la vida pastor de remar, ¿dónde puedo ir ahora? E agora o que é que eu vou fazer? Se toda a vida fui pastor de remar, o que é que eu vou fazer agora? Y yo creo que todos debemos de ser muy honestos y muy sinceros. E eu creio que todos devemos ser bastante honestos e bastante sinceros. Y yo creo que nosotros tenemos que decir y pensar, si yo no soy capaz de engendrar algo nuevo, Nós devemos dizer e pensar, se eu não sou capaz de engendrar vida nova, si yo no soy capaz de empezar algo genuino sin que lo haya recibido de otros, se eu não sou capaz de começar alguma coisa genuína sem que tenha sido recebida por parte de outros, quizás deberíamos de mirar nuestra fertilidad. talvez, provavelmente, viéssemos olhar para a nossa fertilidade. Mira, yo creo que tener hijos es el acto de mayor generosidad que un hombre puede tener. Eu creio que ter filhos é o ato de maior generosidade que um homem pode ter. Y Dios nos ha llamado a tener hijos E espirituales. Deus chamou-nos para que tivéssemos filhos espirituais. No hay nada más generoso en la vida. Cuando el Señor creó al hombre, le hizo a su imagen y semejanza. Eso es lo más generoso que hay en el mundo. Não há nada mais generoso no mundo senão gerar vida. O Senhor, quando criou o homem, o fez-o, criou a sua imagem e semelhança. Y cuando el hombre se perdió, hizo el segundo acto de mayor E generosidad, quando o homem se perdeu, ele então realizou outro ato de que es venir generosidade. a salvar a lo que se había perdido. Era que foi enviar a Jesus Cristo para salvar tudo aquilo que já estava perdido. El Señor quiere que seamos fructíferos. O Senhor deseja e quer que nós sejamos frutíferos. Nosotros no podemos solamente vivir de las rentas. Não podemos ter uma vida na qual simplesmente estamos a viver das rendas. Y yo creo que si nosotros tenemos la vida de Dios, E creio que se nós temos em nós a vida de si yo Deus, creo que Jesucristo ha venido a morar a mi corazón y a mi vida, se eu creio que Jesus Cristo veio a habitar no meu coração e na minha vida, yo creo que la vida de Dios se tiene que abrir camino a través de mi ministerio. então eu creio que a vida de Deus tem que abrir caminho através do meu ministério. Yo sé que es muy difícil, está todo muy difícil, Eu sei que sim, que as coisas estão bastante difíceis, tudo está muito difícil, pero hay oportunidades. mas há muitas oportunidades. Sé que el camino es más estrecho, Sei que o caminho cada vez está mais estreito, pero como dice la palabra de Dios, no hemos combatido hasta la sangre contra el pecado. mas tal como diz a palavra de Deus, ainda não combatemos até à sangue contra o pecado. Creo que tenemos que purificar nuestros corazones. Creio
que temos que purificar os nossos Dice la corações. palabra de Dios, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros A corazones. palavra de Deus diz, e vocês de ânimo duplo, purificai os vossos corações. Creo que muchos las convicciones se les están desdibujando. Eu creio que em muitos Convicciones. as suas convicções Se están borrando, desdibujando en su alma. estão a perder a significância e a perder o seu desenho na sua alma. Aquello que decíamos, te seguiré donde quiera que vayas, Aquilo que antigamente dizíamos, Senhor, vou onde quer que tu vás, se está convirtiendo ya en un contrato con demasiadas condiciones. começa-se a converter num contrato no qual colocamos muitas condições. Creo que hemos ido perdiendo nuestro amor por Cristo. Creio que fomos diminuindo em relação ao nosso amor a Cristo. Tenemos que purificar nuestros corazones. Então temos que purificar os nossos corações. Tenemos que ver si realmente tenemos el amor que hay que tener para engendrar algo. Temos que realmente interiorizar e ver se é que temos o amor que é necessário para poder gerar algo. Tenemos que ver si somos capaces de engendrar hijos o simplemente capitalizar una masa humana. Temos que analisar e ver se somos capazes de gerar filhos ou simplesmente estamos a capitalizar massas humanas. Dios nos ha llamado también a capitalizar el esfuerzo y el trabajo y la energía que personas pongan bajo nuestro ministerio. Sim, Deus também nos chamou a capitalizar o esforço e a energia de pessoas que vêm ao nosso Pero ministério. eso viene después. Mas isso é secundário, vem Lo, depois. lo primero es levantar discípulos. Mas o primeiro é fazer discípulos. La palabra de Dios dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la A tierra. palavra de Deus diz, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Por tanto, id y hacer discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos. Cuando dice la palabra de Dios, toda potestad me es dada, Quando a palavra de Deus diz, toda a autoridade me é dada, y lo relaciona con hacer discípulos, e então enquadra-o e relaciona-o com fazer discípulos, creo que necesitamos toda la potestad de Dios, todo el poder de Dios, toda la unción del Espíritu Santo para rescatar almas y llevarlas al conocimiento de Dios. creio então que precisamos de toda a autoridade, todo o poder, toda a unção do Espírito Santo para então poder levar almas perdidas ao conhecimento de Cristo pelo poder do Espírito Santo. ¿Tú sabes cómo se hace el segundo discípulo? Sabes como é que se faz o segundo discípulo? Después de haber hecho el primero. Depois que possamos já ter feito o primeiro. La mayoría de nosotros queremos una fábrica en serie. Nós aquilo que muitas vezes desejamos é ter uma fábrica em série Es que nadie quiere seguir a Cristo. e dizer, não, é que já ninguém Es quer seguir a que el Cristo. ambiente está muy frío. Não, é que o ambiente está bastante frio. Es que la gente... As pessoas estão... En cambio, hay otras personas que ven la oportunidad, que ven la sensibilidad, que ven la permeabilidad de algunas personas y están ahí pendientes. Mas em troca há outras pessoas que vêm e têm essa sensibilidade daqueles que estão permeáveis e estão disponíveis para receber. Vamos a orar, hermanos. Queria convidar-vos a que Vamos a possamos orar. orar. Pero que esta oración sea, voy a purificar mi corazón. Mas que a vossa oração seja dizer ao Senhor, vou purificar o meu coração. Voy a quitarme las cosas que se han ido pegando a mi corazón y que me impiden mantenerme atléticamente disponible para servir a Dios. Vou pedir ao Senhor que me dê a força para retirar todas aquelas coisas que se foram pegando ao meu coração e que me impedem que eu possa estar disponível para servir a Deus. El 90% de las personas que me han saludado hoy As 90% das pessoas que hoje me cumprimentaram me han dicho, Javi, estás más gordo. disseram-me, Javier, estás mais gordo. Ya lo sé, E eu disse, bom, já sei, ya lo sé. já sei. Me cuesta aceptar el estado de emergencia. Custa-me muito aceitar o estado de emergência. Me estoy relajando Estou a E eu relaxar. digo, Bom, Senhor, então a aceptarlo. terei que estar preparado, terei que o aceitar. Pero yo no quiero acabar así. Mas eu não quero acabar Yo no assim. quiero acabar cediendo a la presión del mundo, Não quero acabar por ceder à pressão deste mundo, mezclándome con el mundo, misturar-me com o mundo, vivir un pseudo evangelio en el cual no esté bien perfilado el cuadro o el lugar donde estoy trabajando para Dios. Não quero terminar por viver um evangelho que de certa forma perdeu os perfis que foram definitivamente marcados por Deus. Yo quiero volver a hacer la línea, así como Nehemías. Eu quero voltar a fazer a linha tal como fez Poner Neemias. el muro y decir, Pôr o muro e dizer, los que quieran estar, pueden estar dentro.
E dizer aqueles que querem estar podem estar cá dentro. Los que quieran estar fuera se pueden ir. E aqueles que queiram estar fora então podem ir. Pero a partir de ahora Mas a va a haber partir una de agora diferencia clara entre los que están fuera y los que están dentro. vai haver uma diferença bastante clara entre aqueles que estão fora e aqueles que estão dentro. Las puertas As portas están para entrar, estão para entrar, pero también están para salir. mas no entanto também estão para sair. Es tiempo de purificar nuestros corazones. É tempo que purifiquemos os nossos corações. Es tiempo de armarnos de ese pensamiento, ese sentimiento É tempo que possamos volver a recuperar el espíritu combativo. armar-nos desse sentimento e desse pensamento e voltar Yo a sé que armar-nos aquí com o espírito hay de muchas combate. personas cansadas, Eu sei que há muitas pessoas que estão cansadas, hay otros que están enfermos, outros que estão doentes, pero ninguna de estas cuestiones nos pueden evitar mantener un espíritu combativo hasta el final. mas nenhuma destas circunstâncias nos podem evitar ter um espírito de combate até o dia do fim. No podemos bajar los brazos, Não hermanos. podemos baixar os braços, No podemos mirar para atrás. não podemos olhar para trás. Este ministerio tiene todavía proyección hacia adelante. Este ministério ainda tem bastante projeção para a frente. Probablemente tendremos que pasar tiempos en el que se tengan que reajustar muchas cosas. Provavelmente passaremos tempos no qual muitas coisas vão ter que ser reajustadas. Probablemente muchos que tienen el corazón turbio y no consagrado irán para atrás. Provavelmente muitos têm o coração turbado, provavelmente irão retroceder para trás. Pero otros Mas outros se mantendrán firmes manterão-se firmes y se quedarán en la trinchera. e ficarão aí na trincheira. Yo a veces le digo a Miguel, Miguel, es que yo estoy siempre en la trinchera. Eu muitas vezes digo ao pastor Miguel, Miguel, eu estou sempre na trincheira. Ahí me gustaría liberarme, Eu gostaria de libertar-me. liberarme, tener un ministerio liberado. ¿Tú sabes que es tener un ministerio liberado? Liberar-me significa ter um ministério liberado. Sabes o que é que significa ter um ministério liberado? Predicar aquí, predicar allá, predicar en otro lado. Predicar aqui, predicar ali, Que está predicar no muy outro bien, lado. pero vivir en la trinchera, Mas viver na trincheira, al frente del pueblo, à frente do povo, conviviendo con las necesidades y con los problemas diarios. convivendo com as necessidades e com aqueles problemas que são diários. Por eso, hermanos, en los tiempos de Saúl había un rey que era el rey político, Por isso, nos tempos de Saúl havia um rei que era o rei político, pero había un líder popular que era David, mas no entanto havia um líder que era um líder popular e era David. que estaba con la gente, Ele estava com as pessoas. que estaba con los problemas de la gente, Ele estava e atendia aos que problemas das conocía los pessoas. problemas de la gente. Conhecia as pessoas e os seus problemas. Dice la palabra de Dios que David, Diz a palavra de Deus que David, cuando llegó un momento de mayor esplendor en su vida, quando chegou a um momento de maior esplendor na sua vida, él nombró administradores, ele começou a nomear administradores, nombró sacerdotes, nomeou sacerdotes, nombró generales del ejército, nomeou generais do exército, nombró líderes de su propia guardia personal, nomeou líderes sobre a sua própria guarda pessoal, pero él se reservó un oficio. mas para ele se reservou um ofício. ¿Sabes cuál era? Sabes qual é? Juzgar al pueblo con justicia. Era julgar ao povo com justiça. Pararse delante de las personas y decir, ¿qué problema tienes? Parar em frente às pessoas e perguntar qual é o problema ¿Cómo que te tens? puedo ayudar? Como é que te posso ajudar? Mira, hay dos cosas que más deseo para mí como líder. Há duas coisas que eu mais desejo para mim como líder. Las dos cosas que más le pido a Dios. As duas coisas que eu mais peço a Deus. Una es ser justo Uma é que possa ser justo y otra ser puro. e outra é que possa ser puro. Hermanos, sin pureza no se puede ir a la batalla. Sem pureza não podemos travar Porque batalhas. tarde o temprano vamos a mirar para atrás enredados en el negocio de este mundo. Porque mais tarde ou mais cedo vamos olhar para trás porque nos enredamos nas coisas deste mundo. Y sin justicia, hermanos, E sem justiça, trataremos de una forma perversa las situaciones y a las personas buscando nuestro interés personal. trataremos de uma forma muito perversa as situações e as pessoas procurando os nossos próprios interesses pessoais. Por eso, hermanos, Por eso, David mis hermanos, es un tipo David é es un um tipo de alguien que se mantuvo casi siempre en un estado de tensión, ¿verdad? é um tipo de alguém que se manteve quase sempre em Y estado de de un tensão espíritu combativo. Y al final, e com o espírito de combate. sus últimas palabras, E ao fim, as suas últimas palavras, el Espíritu de Dios ha estado conmigo, disse: o Espírito do Senhor está comigo, con el dulce cantor de Israel. com o doce cantor de Israel. Su palabra ha estado en mis labios. Sua palavra esteve nos meus Y yo lábios. espero que tú y yo podamos decir eso cuando lleguemos al final. El Espíritu de Dios ha hablado a través de mis labios.
Eu espero que tu e eu possamos chegar ao fim e dizer como David: Que Dios os bendiga, Espírito Deus hermanos. tem em mim e usou os meus lábios. Vamos a purificar nuestros corazones. Vamos orar para que o Senhor possa Vamos a purificar os nossos a corações. limpiarnos de toda esa presión y ese susto y ese miedo y esa intimidación que hay en nuestras almas. Vamos limpar-nos de todo esse susto, intimidação e medo que assusta as nossas almas. Y vamos a mirar a los ojos a las circunstancias, a los problemas y vamos a enfrentarlos Vamos con olhar la olhos a gracia olhos y el às poder del Espíritu circunstâncias, aos Santo. problemas. Espero que te haya inspirado también el Señor como a mí. Señor, gracias por el día de hoy, Senhor, obrigado por o dia de hoje, por todos mis hermanos que han escuchado pacientemente. por todos os meus irmãos que escutaram com paciência. Yo te pido que, especialmente por los pastores y los líderes, Eu peço especialmente pelos aqueles que estão em pastorado e em liderança, por aquellos que están cansados, por aqueles que estão cansados, aquellos que han comido el veneno de la depresión, de la tristeza y el desánimo, aqueles que comeram o veneno da depressão, do desânimo e do medo, aquellos que están en debilidad, Señor. aqueles que estão em debilidade, Senhor. Señor, en nombre de Jesús te pido, Dios No mío, nome de Jesus te peço, meu Deus, Señor, que veamos que estamos rodeados de enemigos, que possamos ver que sim, estamos rodeados de inimigos, pero tú los has puesto ahí. mas foste tu que nos colocaste aí. Los has puesto ahí para que nos mantengamos firmes, Colocaste-nos aí para que nós nos mantivéssemos firmes, para que podamos seguir luchando, para que possamos seguir na luta, para que el pecado no nos acabe destruyendo. para que o pecado não venha a destruir-nos. Señor, y que esta historia que no acabó bien, Que esta história que não acabou bem, que acabaron mezclándose con el mundo y cediendo a la presión del mundo, terminaram por ceder à pressão do mundo e a misturar-se com o mundo, que esto no ocurra en este ministerio. que isso não possa suceder neste ministério. En el nombre de Jesús, ayúdanos No nome de Jesus a Cristo, tomar ajuda-nos nuevas fuerzas, nuevo ánimo, a tomar novas forças, um novo ânimo, a tomar compromiso contigo, Señor, a tomar compromissos contigo, a ver Senhor, las oportunidades que hay a ver as oportunidades que há por diante. en el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amém. Amém.